Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um vídeo sobre a história dos bascos. E nesse vídeo nós vamos continuar a conhecer a história deles na Alta Idade Média. Vamos ver mais mudanças no território dos bascos, mudanças geopolíticas. Também vamos ver a questão da religião dos bascos, que foi uma questão aí que eu acabei ainda não falando nesses vídeos. E também como foi o processo de cristianização, né? A conversão ao cristianismo deles, que foi de maneira mais lenta. E para fechar esse vídeo vamos ver a Baixa Idade Média, que no caso é o final da Idade Média, e as guerras civis que aconteceram entre os feudos. Isso vai refletir depois no futuro da história dos bascos na Idade Moderna. Bom, mas antes de eu contar tudo isso para vocês, peço a todos de não tapar no like, compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer. E o YouTube entende que o conteúdo tem relevância. E também valoriza o meu trabalho, é claro. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, Idade Média. Tem várias civilizações, povos, reinos, impérios e personagens. Tá tudo organizado em playlists. As playlists lá, só dá uma olhada lá na minha videoteca. Também me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, @zelota, e também no Facebook. Os links estão na descrição para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados. Quem quiser dar um apoio aqui ao canal, vocês podem fazer parte da nossa área de membros, Acampamento Zelota, onde vocês vão ter acesso aí a conteúdos exclusivos, como vídeos que eu faço, todos relacionados a conteúdos que eu faço aqui no canal. E também, quem não puder, mas quiser fazer uma contribuição de outra forma, é só mandar um valeu, clicando nos 3 pontinhos que estão aí no canto inferior direito da tela. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então vamos continuar aqui nessa história a partir do século XI, quando tivemos o rei Sancho Garcês III de Pamplona, também conhecido como Sancho o Grande, que era o rei de Pamplona. Ele reinou Pamplona de 1004 até 1035, e nessa época o reino de Pamplona já controlava um território bastante interessante, bem maior do que a gente viu no vídeo anterior, que pegava a parte sul do atual País Basco, e ele chegava a se estender às cidades de Burgos, né, que ficava ali vizinha de Navarra, e também Santander, chegando também até o norte de Aragão, né? Navarra ficava entre Castela e Aragão. Bom, e também esse cara ele era tão poderoso que ele chegou a ser também conde de Castela e foi protetor de Gasconha e do Reino de Leão. E aí ele vai ter esses comandos, né, por todos esses territórios, e isso mais na frente vai refletir diretamente no que vai acontecer com Navarra. Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre a Gasconha e os bascos que estavam lá. Bom, em 1058, a Gasconha, que se chamava-se Vasconha e depois mudou esse nome para Gasconha, ela foi definitivamente unificada à Aquitânia. A Aquitânia, ela tinha como duque o Guilherme VIII, que chegou até a ser duque através de várias articulações ali por meio de casamentos. Ele acaba se tornando o duque da Aquitânia, então ele é responsável por essa unificação. Ele tinha, inclusive a irmã dele era casada com o Henrique III, conhecido como Henrique o Negro ou também o Piedoso, que foi imperador do Sacro Império Romano. E aí ele vai fazer toda essa unificação e acaba também se metendo em outras coisas que ele não tinha nada a ver, mas ele queria ser o cara que se metia em tudo. E vão ter algumas guerras dinásticas ali no reino de Aragão e também em outros reinos que haviam na Península Ibérica. Aí a Gasconha, ela foi se distanciando mais nesse período aí do Guilherme VIII da cultura basca. Então os bascos que viviam por lá, eles vão aos poucos perdendo a sua identidade basca e ficando mais parecidos ali com, no caso mais associados, é a palavra mais correta, à cultura da Gasconha, que tinha uma influência mais forte dos francos. Isso acaba sendo uma ameaça, né, no caso aos bascos, né?
E essa questão da característica lá, cultural deles que vai ter essas mudanças. Mas eles vão resistir, tem uma parte que consegue resistir, que a gente vai ver mais à frente daqui a pouquinho. Bom, então agora voltando para o Sancho III, o reino de Castela e de Aragão, eles eram reinos que haviam já sido separados. E aí o que aconteceu? Quando ele faleceu, em 1076, acabou acontecendo uma partilha dos territórios dos quais ele estava governando. Isso que eu mencionei ali no início da história dele, todos aqueles lugares que ele governava. Então, no caso, vamos focar aqui em Castela, Navarra, ou no caso ainda Pamplona, mas parece que depois já tinha mudado para Navarra de novo, e, não, ainda não, era Pamplona ainda, e, por último, Aragão. Então, os filhos dele, teve, se eu não me engano, 4 filhos, eram 3 homens e uma mulher, e esses 3 filhos, homens dele, vão cada um governar um reino desses. Cada um fica com Castela, um ficou com Pamplona e outro lá com Aragão. Aí o que aconteceu foi o seguinte: os 2 irmãos que governavam Castela e Aragão armaram contra o Sancho IV, que era o rei de Pamplona, o eliminando, tirando ele de circulação. E com isso eles pegaram aquele território de Pamplona, dividiram entre eles. Então metade de Pamplona ficou com Castela e outra metade com Aragão. Que sacanagem. Bom, e aí o rei de Aragão, o reino de Aragão no caso, ele vai se expandir, né, com algumas regiões que ficavam lá no vale do rio Ebro. Lembrando que o vale do rio Ebro é uma planície, né? Então você vai ter lá cidades, partes mais urbanizadas, cidades mais bem estruturadas, mais população, culturas diferentes, né? Voltando àquela questão da Gasconha. E aí nós temos um fator que era o seguinte, né? Os bascos sempre viveram nas partes montanhosas do Pirineu, então eles sempre viveram isolados. Essa que foi uma das questões que fizeram com que a cultura deles chegasse até os nossos dias, a própria língua deles, apesar das várias ameaças que sofreu, que a gente vai ver isso agora. Então, quando Aragão se expande para essa região do Vale do Rio Ebro, eles vão pegar a cidade de Zaragoza, no caso Saragoça, né? Zaragoza eu acostumado, carro do time, mas enfim, e Tudela. E com isso nós temos essa população diferente. Isso aconteceu em 1118. Então vamos ter uma população que era tanto ali de origem ainda romana e a população muçulmana que chegou depois, na época da conquista muçulmana. A língua basca, ela passou a ser ameaçada por novas línguas que estavam surgindo ali naquela época, que eram chamadas de línguas românticas. Essas línguas românticas são, no caso, conhecidas também como línguas neolatinas, ou seja, as línguas que são derivadas do latim. Todo mundo conhece aí, no caso, português, espanhol, italiano, são exemplos dessas línguas. E aí, no caso, também tinha o navarro-aragonês, que era uma língua específica falada em Aragão, e que também era uma língua que estava sendo muito falada nesse território. Além do mais, nós tínhamos os muçulmanos, né, que falavam também a sua própria língua, desde a época da sua chegada em Al-Andalus, que era como eles chamavam a Península Ibérica. Foi a era de ouro muçulmana na Península Ibérica, com a chegada do Califado Omíada, né, de Córdoba. Bom, e aí o reino de Navarra ele vai ser restaurado em 1134 por Garcia Ramírez de Pamplona, conhecido como o Restaurador. Ele também é chamado de Garcia IV. Então ele reconquista a independência de Navarra, né? Navarra já tinha mudado o nome de novo, né? De Pamplona passou a ser chamado Navarra, quando teve aquela partilha lá. E ele se torna rei nesse mesmo ano de 1134. E aí o que aconteceu foi que ele vai se envolver, não só ele, depois seus sucessores, por novos territórios, na conquista de novos territórios. Então ele vai pegar ali territórios que pertenciam à antiga Castela, que eram, no caso de hoje, La Rioja e também de Alavés.
E vocês podem ver nesse mapa, na parte verde, toda essa parte que ficou para Navarra, como ficou grande o reino de Navarra. Era só aquela coisinha pequena, vermelha, que a gente viu aí no mapa, dos mapas, no caso do vídeo anterior, e agora é todo esse território aí. Bom, então durante os reinados dos seus sucessores, que foram o Sancho Sábio, que reinou de 1150 a 1194, e depois o filho dele, o Sancho VII, conhecido como Forte, que reinou de 1194 até 1234, eles reafirmaram esse domínio dos navarros, né, sobre esse território aí. Então foi feito um documento que era chamado de Carta da Cidade. Essa Carta da Cidade era um documento que estabelecia aonde quem pertenciam, no caso, cidades e vilas, né, a qual território, a qual império, ou qual reino, enfim. Isso é uma coisa que acabou sendo bem comum na Idade Média. E no caso, hoje em dia, isso é chamado de alvará. Bom, aí tivemos nesses territórios, tinha o condado de Trevinho, que em 1161 vai ser anexado a Navarra. Tudo isso aqui vai ser anexado a Navarra, certo? Langárdia em 1164, Vitória Gaistiers em 1181, Bernardo e Antoniana em 1182 e Puebla de Argazón em 1191. Tudo isso aí passou a fazer parte do território basco. Inclusive, algumas dessas cidades pertencem ao atual País Basco. Bom, no ano de 1179, foi feito um tratado que consistia em que Navarra iria devolver para o reino de Castela a parte que era de La Rioja e a parte noroeste da antiga Castela para os castelhanos. Em troca, os castelhanos reconheceriam o domínio de Navarra sobre o centro de Álava, a parte de Biscaia e também Guipúzcoa, né? Todos eles pertenciam a Navarra. Aí no ano de 1199, no caso 20 anos depois, enquanto o rei de Navarra, o Sancho VII, viajava para uma missão diplomática lá em Tremecén, que lá fica hoje lá na Argélia, o rei de Castela invadiu o território de Navarra e anexou o oeste do País Basco, deixando Navarra sem litoral, né? E Navarra já tinha uma tradição ali de pescadores, né? Inclusive falei isso lá na área de membros. E aí o rei Afonso VIII de Castela, ele vai prometer para os navarros que devolveria Durungáudia, Guipúzcoa e Álava para Navarra. Só que acabou não acontecendo essa devolução para Navarra. Ele acabou fazendo o seguinte: ele ratificou os direitos navarros. Bom, seriam isso? Eram leis que foram criadas desde a fundação do Reino de Navarra e que durou até 1841. Então, o que é que ele fez? Essas leis navarras, de direitos navarros, no caso, era como se fosse a Constituição de Navarra. Então, ele vai reivindicar aquela terra, se aproveitando dessas leis, e ele acaba ficando com esse território. Então, ele vai conseguir a lealdade dos bascos que viviam por lá e, assim, prometendo e, de fato, cumprindo de que os bascos eles poderiam manter a sua cultura nativa, a sua religião, enfim, viver normalmente como eles estavam vivendo antes, sem nenhuma interferência dos reis de Castela. E essa promessa foi depois mantida também pelos reis espanhóis. Isso foi até o século XIX. Depois, deve imaginar as confusões que aconteceram ali no final da Idade Moderna. Bom, os reis castelhanos sucessores, eles acabaram fortalecendo essas fronteiras com Navarra e construíram uma rota comercial, que hoje é onde se encontra o túnel de San Juan.
Esse Túnel de San Juan divide atualmente as províncias de Guipáscoa e Álava. Ambas essas províncias elas ficam no território basco. Só que no caso o lado de Guipáscoa fala o basco e Álava fala mais o espanhol. E no caso essa rota comercial ela poderia ser utilizada pelo reino de Navarra para fazer comércio, ter até acesso ao mar, mas não foi muito bom para os bascos, nem um pouco bom para os bascos. Bom, e aí várias cidades foram fundadas, algumas existiam, né, no caso de Guipáscoa e Álava, como Trevinho, que eu já mencionei, isso em 1254, que vai fazer parte desse território de Castela. Também vamos ter Salvatierra, que em basco era chamada de Aguraina. É difícil falar esses nomes bascos, hein? Também tinha Campezo, Contrasta, Tolosa, Ordunha e Arraste. Arraste era em basco, né, como era chamada a cidade, e que ela é mais conhecida em seu nome castelhano, que é Mondragón. Isso tudo foi em 1260, né, no caso todas as cidades que eu mencionei. Já teve a cidade também de Bergara, que foi em 1268, e Vila Franca de Ordícia, tudo isso no mesmo ano. E também Ardiziniega em 1272. Bom, interessante é que todas as cidades que eu mencionei, elas pertencem hoje ao País Basco. Tá tudo ali na Espanha. Bom, agora chegando à questão da religião, que é um ponto que eu não falei porque envolvia vários períodos ali da Antiguidade, da Idade Média, então é misturar com conteúdos que eu estava trabalhando, ia trabalhar ainda, então ia ficar meio bagunçado. Não vou deixar para esse momento agora. Bom, no caso da religião dos bascos, o cristianismo ele vai ser pregado por lá, mas essa conversão dos bascos ao cristianismo, essa cristianização dos bascos vai acontecer de forma muito lenta, diferente do que foi com os germânicos, os povos germânicos que, quando chegaram na Península Ibérica, alguns já eram convertidos, né? E claro que esse cristianismo que eles pregavam, processaram, era no caso o cristianismo ariano, né? Não era o cristianismo que era considerado o que foi definido no concílio de Niceia. Teve da Calcedônia, foi depois. Nicéia, que foi no caso da época de Constantino. Que no caso o arianismo ele era considerado pagão depois do concílio de Niceia, que ele pregava a separação da Santíssima Trindade. E acaba sendo o que é pregado pelo bispo Ário, que tinha sido banido da igreja, inclusive até o Papai Noel o agrediu durante esse concílio, né? No caso, que era o Nicolau, né? Depois veio o São Nicolau, que é associado ao Papai Noel, mas enfim. Bom, voltando para cá com relação à religião dos bascos, eles vão ser pagãos por muito tempo. Eles vão continuar seguindo a sua religião politeísta e eles vão adorar ali vários deuses, né? Desde a época do Império Romano, passaram-se os romanos, outros povos ali sempre ameaçando ali a autonomia dos bascos, mas eles vão continuar. E esse processo de cristianização durou entre o século V e o século XV. Vocês veem como demorou ali para eles acabarem deixando essa sua essência pagã. E na verdade, eu até vou falar sobre esse assunto lá na área de membros do acampamento Zelota, que é a respeito da cultura deles, que ainda mantém essências pagãs. Bom, e aí eles foram sendo convertidos de uma forma lenta, né? E isso vai sendo também feito em diferentes lugares onde os bascos viviam. Então a gente vai ter essa questão do panteão de deuses. Eu vou falar de alguns aqui, os principais, e vou falar também sobre algumas consideradas como espíritos ou algumas criaturas aí bem exóticas que faziam parte desse politeísmo, no caso da religião pagã dos bascos, né? Que, bom, ela é bem diferente de algumas coisas que a gente já viu, tem algumas coisas que são bem parecidas com outras civilizações. Então, começando aqui com a principal divindade, que era Suga, que era associado aos trovões e tempestades, né? Como
muitas mitologias você já associa logo a Zeus, né? Isso que também já vem de origem indo-europeia. Então você deve estar pensando, né, que será que essa divindade Suga foi ali influência grega? Eu acho difícil ter sido grega, né, por conta da distância que os bascos viviam de onde os gregos fundaram suas colônias, né, que eram mais na parte leste da Espanha, né, no litoral. Então ali era bem distante do território onde os bascos viviam. Pode ter sido talvez uma influência indo-europeia que pode ter influenciado ali até os próprios gregos na formação do seu panteão. Mas enfim. Então essa divindade ela se semelhava a uma serpente. Bom, seguindo aqui com as outras divindades, pô, parece que os bascos não tinham muita criatividade, porque tem deuses que são associados à mesma coisa. Bom, tinha Aide, que era uma deusa, uma divindade, no caso, associada aos ventos. E quando ela tinha a sua boa forma, né, no caso ela tinha um lado bom e tinha um lado ruim, né? Então quando ela estava no seu lado bom ali, da sua dualidade, eram brisas leves, né? Já quando ela estava na sua forma maléfica, nós tínhamos um vento, aquele tipo de vento de tempestade. Bom, aí tínhamos Amalu, essa era uma das principais divindades, era a deusa da terra, e era mãe de outras duas divindades, que era Ek, que era o deus do sol, e Ilarge, que era a deusa da lua. A Amalu era não apenas considerada como a deusa da terra, mas também como a própria terra. Bom, tinha Coma, que também era relacionado à tempestade, mas pelo menos ele tinha outra associação, que era ao fogo e ao gelo. Pelo menos isso diferenciava ele dos outros. Tinha Egoi, também é outra coisa que já foi mencionada aqui, né? Que era, no caso, o deus do vento sul. E também criava tempestades de vento. Falta um pouco de criatividade aqui para os bascos, né? Para criar suas divindades. Bom, aí tinha também aqui Iguma. Iguma é interessantíssimo, né? Iguma era como se fosse o Freddy Krueger ali da mitologia basca. Literalmente, era a divindade dos pesadelos. Então era considerada uma divindade malévola que à noite entrava nas casas, né, dos moradores e criava neles pesadelos. E algumas dessas pessoas acabavam indo ao óbito, no caso faleciam durante o sono. Então por isso que eu fiz essa associação aí com Freddy Krueger. Quem é fã aí de filmes de terror, no caso aí de Hora do Pesadelo, tá aí. Pode ter sido uma inspiração. Bom, na verdade eu pesquisei, mas não tem relação nenhuma o Freddy Krueger com essa divindade basca aí. Bom, Mari, né? Mari que vai chegar até a ser associada a Maria no cristianismo, porque ela era a deusa que era mãe de Suga. Mas em termos do que ela fazia, aí não tem nada a ver, né? Já é uma coisa bem mais totalmente nada a ver. Bom, enfim, ela vivia em uma caverna e sempre que ela saía dessa caverna acontecia uma chuva de granizo. E aí ela se mudava para uma outra caverna. Então, esse local que ela escolhia para viver, ela vivia se mudando assim de cavernas. Então, podia mudar o clima. Poderia ter uma seca ou uma tempestade. Isso aí ela que escolhia, né, dependendo do lugar para onde ela fosse viver. Bom, e tinha também Oco, que também era deus do trovão. E seu nome era associado à palavra Orqueguna, que em basco significa quinta-feira. Também existiam aí espíritos e criaturas, essas outras entidades aí, que algumas são bem interessantes. Claro que tem uma lista grande, se eu fosse falar só sobre isso ia dar um vídeo inteiro. Então eu trouxe só apenas algumas aqui que eu escolhi para mencionar. Que tinha o Tártalo, que era um ciclope basco, né? As famosas criaturas aí mais idealizadas pelos bascos, né? Tinha Aker, esse vai ter uma relação com o cristianismo, que era um bode preto que vivia no submundo, no caso no interior da terra. Então ele vai ser diretamente aí associado ao cristianismo depois, quando vai ter essa questão da conversão ao cristianismo. Tinha Lâmia, Lâmia que era uma sereia, mas diferente da sereia
que a gente conhece dos nórdicos, né, da Dinamarca, ela não tinha uma cauda de peixe, mas ela, no lugar disso, ela tinha pés de pato, né, literalmente, com as membranas e tudo mais. Tinha também o Aetshi, né, que era um touro vermelho que vivia dentro de uma caverna e às vezes ele assumia a forma humana. E por fim, o Passajaun. Esse era um homem peludo que vivia nas florestas e diziam que ele era que construía aqueles megalíticos que a gente viu no primeiro vídeo. Né? Aquelas grandes construções megalíticas eram feitas por essa criatura. E existem outras criaturas bem interessantes, né? Que eu não salvei aqui o nome, mas tinha um que era metade homem, metade urso. Ele era filho de uma mulher com um urso. E tinha outra criatura também interessante que era um tipo de um Papai Noel basco. Isso já depois, eu acho que ainda acredito no início do processo da conversão ao cristianismo, mas ele até hoje é celebrado lá no País Basco. E ele aparecia na noite do dia 24 de dezembro para dar presente para as crianças. Mas o interessante é que às vezes ele se atrasava, ele chegava ou no dia 29 de dezembro ou no dia 31 de dezembro. Mas era um carinha bem interessante. Bom, e aí a questão do cristianismo. Bom, voltando à questão do cristianismo, no século V, o poeta Prudêncio ele tinha relatado que a cidade de Calorra, que era o antigo território onde os vascões viviam, os vascões eram pagãos, né? Não era mais uma cidade pagã, né? Era um caso agora uma cidade cristã já desde o século IV. Então o paganismo vai dar lugar ao cristianismo lá e nós tínhamos uma sede episcopal que tinha autoridade sobre a atual Rioja, sobre Biscaia, Álava, Guipúzcoa e também Navarra. E também tinha a cidade de Euase, lá na Aquitânia, também é onde os vascos viveram, né? Que era a sede episcopal de Nova Populânia, desde o século V. Só para recordar lá do vídeo 1, né, da época quando os visigodos chegam na Península Ibérica, que os romanos mandam eles para a Península Ibérica justamente para proteger aí essa província romana na Espanha, ou no caso também Península Ibérica. Bom, e aí com a queda do Império Romano do Ocidente, vamos ter uma travada aí nesse processo de conversão ao cristianismo. E os bascos, eles, mesmo vivendo em cidades ali romanas, construídas pelos romanos, eles vão seguir com o seu paganismo até o final do século XVII, né? Pelo menos vamos ter ali várias menções de que eles já eram cristãos ou não eram cristãos. No caso, teve uma missão que foi feita por um missionário chamado Amândio, que ele tentou fazer essa conversão por lá e não conseguiu, ele fracassou. Mas ele, bom, acabou sendo bem lembrado, tanto que acabou se tornando santo, né? São Amândio, que ele é venerado tanto na Igreja Católica Apostólica Romana, mesmo sendo, não, eu particularmente nunca ouvi falar desse santo, como também na Igreja ortodoxa, né? No caso que é a Igreja da Grécia, depois vai ser a Igreja do Império Bizantino e outros reinos ali que surgem, que foram parte do território do Império Romano do Oriente e consequentemente também do Império Bizantino. Menos de um século depois da campanha dos bascos contra Pipino Breve lá na Aquitânia, que a gente viu no vídeo anterior, os cronistas francos, eles não mencionaram a questão do paganismo basco, o que dá a entender que naquela época eles já eram cristãos. Bom, tanto que o próprio Odão, né, que era duque da Aquitânia, que também foi mencionado no vídeo anterior, ele era mencionado pelo Papa como o campeão dos cristãos. Então a gente vai ter essas referências que vão dizer que eles eram cristãos e que eles não eram cristãos. Então por isso que a gente tem esse período longo aí de 10 séculos entre essa questão do processo de conversão ao cristianismo. Bom, já na época do Carlos Magno, que ele tinha feito uma campanha de colonização lá da Aquitânia,
e da Vascônia entre 768 e 769, o que ele vai fazer que, para fortalecer o poder dele na Vascônia, ele se aliou à igreja. Então ele vai trazer bispos e abades, vai dar terras para a igreja, para que eles batizassem os bascos que viviam por lá, naquela região, né, lá dos Pirineus. E isso aconteceu já em 778. Bom, já relatos dos muçulmanos, desde a época da sua chegada na Península Ibérica, no caso da época do Califado Omida, até o século IX, eles se referiam aos bascos como magos pagãos. E que eles eram considerados, não eram no caso, não eram pessoas do livro. Ou seja, era assim como eles chamavam os cristãos. Ainda em 816, os cronistas muçulmanos eles falaram que, não muito longe de Pamplona, havia um certo Sultã. Era assim que eles chamavam esse guerreiro, né? Diziam que ele era um cavaleiro dos pagãos. Só que aí eles podem ter se referido à palavra Zulum, que em basco significa cavaleiro. E aí eles registraram dessa forma. Também historiadores muçulmanos posteriores a essa época, eles citaram que os líderes bascos, no caso lá de Navarra, eram defensores de práticas religiosas politeístas, e eles criticaram muito os Banu Qasi por terem se aliado a eles, né? Lembrando aí do vídeo anterior, Banu Qasi era um estado muçulmano que ficava entre Navarra e o Califado Omida, e acabou inclusive ajudando Navarra a se defender contra os omíadas. E aí vamos ter essa associação aí que eles vão fazer, e essa crítica, né, no caso dos muçulmanos a os Banu Qasi. Bom, agora para fechar a Baixa Idade Média, né, que é o final da Idade Média, o País Basco ele vai ser devastado ali pela Guerra das Bandas, ou no caso, traduzindo para o português, Guerra dos Bandos, né? Bandas seria mais em espanhol. Essa foi uma guerra civil que foi uma disputa de poder entre feudos, famílias, vamos ter surgimento de facções, e essas batalhas, essas guerras vão durar muito tempo. Elas vão acontecer no oeste do atual País Basco, em Navarra e também na Gasconha. E vai ter início em 1362, que vai ser uma consequência do que aconteceu na Guerra Civil Castelhana. Então essa guerra que aconteceu entre os feudos vamos ter nesses vários locais, nesses 3 locais aí que eu mencionei. No caso de Navarra, a luta vai se polarizar entre as famílias Agramonte e Belmonte. Já lá na Biscaia, vamos ter uma luta entre as facções de Onhãs e Gamboa, que elas acabaram sendo associadas, ou no caso comparadas, a outras facções que existiam lá na Itália, que eram os Guelfos e os Gibelinos. No caso, essa primeira facção, que também é chamada de partido, né, que eram os Guelfos, eles eram pró-papado, né, pró-papa. Já os Gibelinos, eles eram uma facção pró-império sacro romano. Bom, e aí essas facções elas vão construir fortificações, né, que eram, no caso, construções defensivas, que tinha um nome basco muito difícil, vou tentar falar aqui, mas enfim, com certeza eu vou errar. Que era Doreticheak. Eu não sei que se pronuncia dessa forma, como é que é, mas enfim, que era um caso em basco conhecido como Casas Torre. É assim que era a tradução para o basco. Bom, muitas delas foram incendiadas e poucas chegaram aí no nosso tempo, né? Sobreviveram ao nosso tempo. Bom, essa guerra só acabou com a intervenção dos reis católicos Fernando II de Aragão, obviamente rei de Aragão, e Isabel I de Castela, que era a rainha de Castela, e os dois acabam depois se casando, né? Vão formar o casamento aí
Eu não sei, não tenho certeza se é nessa época que vamos ter a unificação dos reinos ali de Castela e Aragão. Acredito que sim, até porque eu não tenho conhecimento dessa parte da história moderna. Isso aí tem uma amiga minha que é mais especialista nesse período da história. Bom, inclusive esse casamento eles eram primos, né? Um parentesco aí, ninguém queria fazer o casamento e teve uma intervenção aí de um membro da família dos Borgias, né? Que vai intervir ali com o Papa para conseguir fazer esse casamento. Mas enfim, desse casamento surgiu até um imperador sacro romano. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Essa foi a história da origem dos bascos. A gente já viu aí pré-história, a idade antiga, agora Idade Média. Enfim, deu para ver muita coisa sobre a história deles. Deu para ter uma noção da sua questão de ser um povo que sempre lutou para manter a sua identidade, sua cultura e seu próprio estado. É uma questão que acontece até hoje em dia, né? Como a gente sabe, quem acompanha aí, né? Foi muito fortemente mais na Idade Moderna e no caso na Idade Contemporânea. E a gente vai ter muitas outras coisas que vão acontecer na Idade Moderna, né? Como mais guerras que vão ocorrer, vamos ter também a divisão de Navarra, Navarra Ocidental, Navarra Oriental, vamos ter também os bascos baleeiros, né? Os bascos que pescavam, caçavam baleia, não sei se é o certo, baleia é um mamífero, né? Não, se eu estiver errado. Bom, faz tempo que eu estudei biologia. E eles vão inclusive fazer essas pescarias deles lá perto da Groenlândia, né, que era o território que pertencia aos vikings, né, que foi uma colônia viking. Vai dar confusão com os caras, né, e inclusive eles vão chegar ali perto da Terra Nova, né, que no caso era a América do Norte, né, antes da América do Norte ter sido ali descoberta. E também outras coisas que aconteceram na Idade Moderna que são bem interessantes, que foi até na própria comitiva lá do Cristóvão Colombo, né, nas suas caravelas que chegaram na América Central, e no meio dessas caravelas nós tínhamos ali alguns bascos, em torno de 200 bascos, é possível que tenham sido 200, talvez um pouco menos, mas que também estavam lá. Bom, enfim, são coisas da Idade Moderna. E quiser que eu continue trabalhando na história dos bascos, eu vou dizer uma coisa lá para vocês. Vai dar uns 2 ou 3 vídeos em Idade Moderna. É muita coisa. O pessoal tiver saco cheio da história dos bascos, quiser ver outra coisa, eu vou fazer uma enquete aí. Eu voto sim ou não, continua bascos ou não. Senão a gente já passa para os curdos para ver a história já de outro povo aqui que eu prometi a vocês. Beleza? Já estou também começando a preparar um conteúdo para trabalhar aí sobre um outro povo que é muito conhecido, mas não posso colocá-lo em enquete porque seria algum cu e que eu estou devendo ainda no canal. Eu vou colocar no meu período de férias, mas enfim, isso é coisa que deve acontecer no mês que vem. Bom, então ficar por aqui, já falei demais. A gente se vê na próxima semana e a gente resolve essa questão na enquete, beleza? Um abraço, Zelota. Até a próxima. Falou, pessoal.